Olá, fiel torcida! Aqui é o seu correspondente do Notícias do Timão, e hoje temos uma bomba que vai fazer você sentir a adrenalina correr nas veias. Prepare-se, porque a coletiva de imprensa de Thiago Carpini, o técnico do nosso rival, está dando o que falar, e as suas críticas contundentes ao Corinthians estão repercutindo como um trovão nas arquibancadas. O clima está tenso, a emoção é palpável, e a pergunta que não quer calar é: o que isso significa para o nosso timão na última rodada do Brasileirão? Vamos mergulhar no que aconteceu. Durante a coletiva, Carpini não teve papas na língua. Ele desferiu críticas pesadas não só ao desempenho da equipe, mas também à forma como o Corinthians se posiciona em campo. Para ele, faltou empenho, estratégia e, principalmente, respeito ao adversário. Palavras afiadas que cortaram como uma faca e que, sem dúvida, deixaram os jogadores e a comissão técnica alvinegra com um gosto amargo na boca. Afinal, quando um rival se manifesta dessa forma, é uma verdadeira chamada de atenção. Agora, pense um pouco, a narrativa que Carpini construiu em sua coletiva não é só sobre as falhas do Corinthians, mas também sobre o que ele pretende para o seu próprio time. É claro que ele está tentando colocar pressão sobre os jogadores do Timão, talvez na esperança de que eles se sintam inseguros e vulneráveis. Mas, por outro lado, essa estratégia pode gerar um efeito oposto. A fiel torcida é conhecida por sua paixão inabalável, e isso pode se transformar em um combustível a mais para nossa equipe. As palavras de Carpini ecoam não só dentro do CT do Corinthians, mas também nos corações e mentes da fiel. O que isso significa para o nosso time? Como reagir a tais acusações? Uma coisa é certa, os jogadores terão que deixar o orgulho de lado e mostrar em campo que estão prontos para a batalha. E nós, torcedores, precisamos estar preparados para apoiá-los incondicionalmente. E não podemos esquecer, essa coletiva não é apenas um evento isolado, mas sim parte de uma narrativa maior que envolve rivalidade, pressão e a luta pela supremacia no futebol. O que se desenrola a partir daqui pode ter implicações profundas para o futuro do Corinthians, especialmente com a última rodada do Brasileirão batendo à porta. Estaremos todos de olho na resposta de nossos jogadores, e mais importante, nas reações da fiel. Agora, eu quero saber de vocês, torcedores. O que acham das críticas de Carpini? Isso pode ser uma vantagem para o Timão ou uma desvantagem? Deixem suas opiniões aqui embaixo nos comentários, porque a sua voz conta e queremos ouvir o que a fiel tem a dizer. Vamos dar uma olhada mais de perto nas críticas táticas que Thiago Carpini fez em relação ao Corinthians. O que ele disse não é só um desabafo de um técnico rival, mas sim uma análise que toca em pontos fracos do nosso time, e que pode e deve ser discutida. O Corinthians, em diversas partidas, tem mostrado algumas falhas estruturais que, se não forem corrigidas, podem custar caro na última rodada do Brasileirão. Primeiramente, vamos falar sobre a defesa. Carpini mencionou a falta de organização defensiva do Timão nos jogos recentes. Ele apontou que a linha de defesa tem se mostrado vulnerável, especialmente em contra-ataques rápidos e jogadas pelo lado esquerdo. A questão é: como isso se reflete no desempenho da equipe? A nossa defesa, que já foi uma das mais sólidas do Brasil, parece estar perdendo o entrosamento. Falta comunicação, e isso é evidente. Quando os zagueiros não se entendem, as brechas na defesa se tornam cada vez maiores, e as equipes adversárias aproveitam para marcar gols. Além disso, a transição entre defesa e ataque também foi um ponto levantado pelo técnico rival. Carpini criticou a lentidão do Corinthians ao puxar os contra-ataques, afirmando que o time tem demorado a se organizar após recuperar a posse de bola. Em jogos onde a velocidade é essencial, como o próximo confronto, essa lentidão pode ser fatal. A falta de criatividade no meio-campo também foi uma crítica direta. Carpini destacou que jogadores como nosso armador têm se mostrado ineficazes em criar jogadas, e isso é alarmante, especialmente em um momento decisivo como esse. O time parece estar jogando sem um verdadeiro maestro, e essa ausência de um organizador de jogadas pode ser um grande problema. Vamos pensar também na postura dos jogadores. A confiança é um dos pilares fundamentais para um time de futebol. Se os jogadores entrarem em campo com a mentalidade de que foram criticados e que precisam provar algo, isso pode ser uma faca de dois gumes.
Por um lado, pode incentivá-los a lutar mais, mas por outro, pode gerar ansiedade e pressão excessiva, que muitas vezes resulta em um desempenho abaixo do esperado. E agora, a pergunta que não quer calar: será que este jogo será a oportunidade perfeita para os nossos jogadores provarem que estão prontos para a batalha? Eles vão entrar em campo dispostos a calar os críticos ou permitir que as palavras de Carpini criem uma sombra sobre suas atuações? O que se espera é que a fiel torcida faça a sua parte, apoiando a equipe e criando um ambiente hostil para o adversário. A pressão não é só de fora, mas também de dentro, e isso pode ser vital para o sucesso do Corinthians. Então, fiel, como vocês veem a situação atual do Timão em campo? Acha que as críticas de Carpini podem servir como um motivador ou será que isso pode acabar desestabilizando o elenco? Vamos discutir! Escrevam nos comentários suas opiniões e percepções sobre como o Timão pode se recuperar e brilhar na última rodada do Brasileirão. Agora, vamos entrar em um tema que pode deixar a fiel ainda mais intrigada: como as declarações de Thiago Carpini podem repercutir no mercado da bola e quais implicações isso pode ter para o Corinthians. Quando um técnico como Carpini se manifesta de forma tão contundente, isso não passa despercebido pelas diretorias dos clubes, especialmente no que diz respeito a contratações e saídas de jogadores. Vamos ser claros, a pressão é imensa. O Corinthians está passando por um momento delicado, e as críticas externas podem motivar movimentos dentro do clube. Se as falhas apontadas por Carpini forem de fato reais, a diretoria do Timão terá que agir rápido para corrigir o rumo da equipe. Isso se traduz em possíveis contratações, especialmente em posições onde a equipe parece estar deficiente. Mais especificamente, a posição de zagueiro e meio-campista são áreas que podem exigir atenção imediata. A ligação entre as críticas táticas e o mercado da bola é clara. A ineficiência no desempenho da equipe não só gera insatisfação na torcida, mas também acende um alerta na diretoria. Jogadores que não estão correspondendo às expectativas podem se ver na porta de saída, enquanto a busca por novos talentos se intensifica. Será que a fiel vai ter que se despedir de algum ídolo? Essa possibilidade assusta, mas também pode ser necessária se o Corinthians quiser se reinventar e voltar a ser o gigante que todos conhecemos. Além disso, a repercussão das declarações de Carpini na imprensa pode influenciar diretamente as relações do Corinthians com outros clubes. Negociações que estavam em andamento podem ser afetadas, especialmente se outras equipes perceberem que o Timão está em um momento de vulnerabilidade. Os adversários vão querer aproveitar essa instabilidade para tentar conseguir jogadores do nosso elenco ou, ainda pior, dificultar negociações para reforços que o Corinthians deseja. E o que isso significa para a fiel? Isso traz mais ansiedade ao já atribulado coração do torcedor. A cada nova notícia que surge, a cada rumor sobre possíveis contratações, é uma montanha-russa de emoções. A fiel deseja saber se o clube vai agir, se os erros do passado serão corrigidos e se o Timão entrará em um novo ciclo de vitórias e conquistas. A última rodada do Brasileirão pode ser crucial não só para o futuro imediato da equipe em termos de classificação, mas também para o que vem pela frente em termos de montagem do elenco. O desempenho no campo pode ser o fator determinante para que a diretoria tome decisões audaciosas. O que será que a diretoria do Corinthians está planejando? Estaremos atentos a cada movimento, cada rumor, cada possível contratação. Então, fiel, o que vocês esperam do mercado da bola após as críticas de Carpini? Acreditam que isso vai gerar uma reformulação no elenco? Deixem suas opiniões e especulações nos comentários, porque a conversa não para e nós queremos saber o que vocês pensam. Para entender a intensidade do momento que o Corinthians está vivendo, é fundamental olhar para o histórico de confrontos entre o Timão e as equipes comandadas por Thiago Carpini. Essa rivalidade sempre teve uma pitada de tensão, e as palavras do técnico rival apenas aumentam essa chama. O que está em jogo não é apenas mais um jogo, mas a honra do clube e a possibilidade de mostrar que o Corinthians é, sim, um gigante que não se abala com críticas. Nos últimos encontros, as partidas contra as equipes de Carpini foram marcadas por emoções à flor da pele. O histórico de confrontos revela um padrão interessante: as partidas tendem a ser acirradas, onde cada lance é disputado com fervor. Isso não é apenas uma questão de pontos na tabela, mas também uma batalha psicológica entre técnicos e jogadores. E agora,
com as declarações de Carpini, essa rivalidade ganha uma nova dimensão. Lembro de um jogo em que o Corinthians enfrentou uma equipe treinada por Carpini e saiu vitorioso com um gol nos últimos minutos. A pressão estava insuportável, e cada jogador sabia que estava em jogo mais do que apenas os 3 pontos, era a honra da camisa alvinegra. Cada drible, cada passagem pela defesa adversária, era uma declaração de que o timão não se deixaria abalar. Essa pressão é o que faz do futebol uma paixão nacional. Outro confronto que ficou marcado na memória da Fiel foi aquele em que o timão, mesmo jogando fora de casa, conseguiu um empate heróico nos últimos instantes. A torcida estava em peso, e a atmosfera era eletrizante. Os gritos de apoio ecoavam, e os jogadores, inspirados pela força da arquibancada, lutaram até o fim. Essa capacidade de superação é o que diferencia o Corinthians, e a Fiel sabe disso. Agora, voltando ao presente, como o Corinthians vai encarar essa nova pressão? A expectativa é que, além de buscar a vitória, os jogadores também queiram mostrar que estão acima das críticas. Eles devem entrar em campo com a mentalidade de que cada um deles tem o poder de virar o jogo e transformar a narrativa que está sendo construída fora de campo. E quem pode esquecer a força que a fiel torcida exerce na arena? Quando a torcida canta e empurra a equipe, o efeito é quase mágico. E o que esperar do próximo confronto? Será que o Corinthians vai se inspirar na pressão externa? Será que as críticas de Carpini vão transformar a equipe em um time determinado ao mostrar sua força e resiliência? A pressão está nas costas dos jogadores, e como eles vão reagir é o que todos queremos saber. Fiel, como você enxerga o histórico de confrontos entre o Timão e as equipes de Carpini? Você acha que o nosso time tem o que é preciso para superar essa pressão e vencer? Queremos ouvir suas vozes. Deixem suas opiniões e previsões nos comentários. Chegamos ao nosso último capítulo, e é hora de integrar tudo o que discutimos até agora sobre as explosivas declarações de Thiago Carpini e as consequências que isso pode trazer para o Corinthians. Estamos diante de um momento decisivo, onde cada palavra e cada ação tem o potencial de moldar o futuro do clube. As críticas de Carpini não são apenas um ataque ao timão, são um reflexo da vulnerabilidade que a equipe enfrenta em um momento tão crítico do campeonato. O que podemos concluir de tudo isso? As palavras de Carpini expõem as falhas que precisam ser corrigidas urgentemente, e a fiel torcida espera que a resposta venha em forma de garra e determinação. A coletânea de críticas pode servir como um alerta, um chamado à ação para que todos no clube, desde a diretoria até os jogadores, se unam e façam o que for preciso para reverter a situação. E essa reversão não é apenas sobre vencer um jogo, é sobre restaurar a confiança e a credibilidade que o Corinthians construiu ao longo dos anos. A história do Timão é repleta de superações, e agora é o momento de mostrar que essa tradição está viva. A última rodada do Brasileirão se aproxima, e o que está em jogo não é apenas um resultado, mas a identidade de um clube que é sinônimo de luta e resiliência. Os torcedores têm um papel fundamental nesse processo. O apoio da Fiel pode ser o diferencial que motiva os jogadores a dar o seu melhor em campo. Cada grito, cada aplauso, cada momento de empolgação pode ser a centelha que acende a chama da vitória. O desafio está lançado, e todos nós, como parte da torcida, precisamos estar juntos nessa batalha. Agora, o Corinthians precisa agir. A diretoria deve avaliar as críticas de Carpini e buscar soluções rápidas. Isso pode significar ajustes na comissão técnica, reforços pontuais no elenco ou até mesmo uma nova abordagem tática para o jogo decisivo. A pressão é grande, mas a Fiel acredita na capacidade do clube de se reinventar e surpreender. E, para encerrar, eu deixo uma pergunta no ar. O que você, torcedor, espera do Corinthians após as duras críticas de Carpini? Será que vamos ver um time revigorado, pronto para dar a volta por cima, ou a pressão vai abalar ainda mais a equipe? As respostas estão nas mãos dos jogadores e, mais importante, nos corações da fiel torcida. Deixe sua mensagem nos comentários, porque suas opiniões são fundamentais para essa troca de energia que faz do Corinthians um dos maiores clubes do Brasil. Então, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu like e ficar por dentro de tudo que acontece com o nosso timão. Até a próxima, fiel!